Olá! Vou trazer aqui para vocês hoje uma live falando sobre por que as dietas não funcionam a longo prazo. Então, são estudos científicos comprovados, né, que foi feito numa universidade na Califórnia, e vai ser bem interessante você compreender, né, que tem estudos sobre isso, cada vez mais concentrados para trazer essa realidade para a gente. Estou aqui com vocês no YouTube. Então, fazer dietas não funcionam a longo prazo, relata pesquisadores da UCLA. Seja bem-vinda, Nalva. Então, o que é a UCLA? É uma universidade, é a maior universidade da Califórnia, com uma inscrição de quase 37 mil alunos de graduação e pós-graduação. Então, essa faculdade, ela conta com professores renomados, e eles oferecem mais de 300 programas de graduação e de especializações. Então, a UCLA, ela é uma líder internacional e nacional também de graduações e especializações, né? Ela abrange a qualidade de seus programas acadêmicos de pesquisa em saúde, cultural, de educação continuada e também do esporte. 4 ex-alunos e também 5 professores, eles receberam o Nobel da Paz. Então, sinta só o clima, né, de como vai ser, como que foi feito esse estudo, quais foram os resultados que eles deram. E o primeiro estudo aqui foi em 3 de abril de 2007. Você vai perder peso e mantê-lo se fizer dietas? Então, não, provavelmente não, relataram os pesquisadores da UCLA na edição de abril do American Psychologist, do Jornal Americano de Psychology Associação. Então é o inglês, vamos lá. E Tracy Mann é uma professora associada e ela é psicóloga da UCLA, e ela é a principal autora desse estudo, né? Ela é ali a que está à frente. E o que ela responde? Você pode inicialmente perder de 5 a 10% do seu peso em qualquer número de dietas, mas depois o peso volta. Então, eles descobriram que a maioria das pessoas, elas recuperavam todo o peso perdido e ainda mais. Então, a perda de peso sustentável, ela foi encontrada apenas em uma pequena minoria de participantes, enquanto a recuperação completa do peso foi encontrada na maioria. Então, as dietas, elas não levam a perda de peso sustentada, né? Ou benefícios para a saúde para a maioria das pessoas. E é o que a gente traz, falando de 95 a 99% das pessoas que fazem dietas, elas voltam a recuperar o peso perdido ou até mesmo mais do que ela tinha antes. Então, a Mann e seus coautores conduziram a análise mais abrangente e rigorosa desses estudos de dietas e analisou 31 estudos de longo prazo, gente. O que acontece com as pessoas que fazem dieta a longo prazo? Então, eles analisaram 31 estudos. E aí, o que eles responderam? Eles estariam melhor se não fizessem nenhuma dieta. Olha, gente, que coisa! Né? E eles decidiram desenterrar e analisar todos os estudos que acompanharam pessoas em dietas por 2 a 5 anos. Então pensa, foi lá, pegou as fichas, né, as pessoas que haviam feito ali dietas naquele período de 2 a 5 anos, e aí eles concluíram que a maioria deles teria ficado melhor se não tivesse feito nenhuma dieta. Então, seu peso ele seria praticamente o mesmo e seus corpos não sofreriam o desgaste de perder peso e ter que ganhar novamente, né? E sabe o que eles descobriram também? Que as pessoas que fazem dietas geralmente perdem de 5 a 10% do peso inicial nos primeiros 6 meses. Isso já aconteceu com você? Você já percebeu que bem no início você consegue perder peso e depois você começa a ganhar peso novamente? Então perceba que não é culpa sua, é algo que é normal e esperado de acontecer, porque as dietas elas não funcionam. E tô aqui trazendo para vocês esse estudo. Quem tá comigo aqui no YouTube, eu tô compartilhando slides
E olha só, olha só o inglês. Janet Tomoya é uma estudante de psicologia da UCLA e ela é coautora do estudo, e ela disse que vários estudos indicam que fazer dieta é, na verdade, um indicador consistente na ganha de peso futura. Então, uma pergunta que eu faço para vocês. Você já participou de algum programa para perder peso? Vocês já participaram? Alguém já participou de algum programa? Que seja no bairro, que seja de alguma clínica, que seja de um grupo de amigos. Um estudo descobriu que tanto homens quanto mulheres que participaram de programas formais de perda de peso ganharam significativamente mais peso em um período de 2 anos do que aqueles que não participaram de programa nenhum. Outro estudo que examinou a variedade de fatores de estilo de vida, né, e sua relação com mudança de peso em mais de 19 mil homens idosos saudáveis em um curto prazo de tempo de 4 anos, descobriu que um dos melhores indicadores de ganho de peso em 4 anos foi a ter perdido peso em uma dieta. E em algum momento durante ali, né, aquele período ou em período anterior. Então, eles avaliaram aí em 19 mil pessoas que o que ajudou a ganhar peso foi ter feito dietas para perder peso em algum momento desse período de 4 anos. A Paty respondeu que sim. Então, olha só. Em vários estudos, as pessoas em grupo de controle que não fizeram dietas estavam melhor, né, em situações melhores do que aquelas que fizeram dieta, diz a estudante de psicologia da UCLA. Então, eu estou aqui falando, né, sobre o estudo da UCLA, né, que é essa maior universidade da Califórnia, que tem aí mais de 37 mil alunos inscritos, para a gente perceber. Já pensou, por que esses estudos eles não são divulgados? Por que isso não é trazido para a mídia? Por que isso não é ali mostrado na mesa do consultório do profissional, do endócrino, do nutricionista, né, da UBS, enfim. Você vai lá precisando de uma ajuda, você busca uma solução e o que acontece? Ali você é direcionado para um protocolo, um processo de emagrecimento com restrição alimentar. Então, para mudar ali o hábito, olha, você corta refrigerante, corta açúcar, corta doce, carboidrato, come mais frutas e verduras, e não é olhado o porquê que você ganhou peso. Qual é a raiz desse ganho de peso? E isso não é interessante de mostrar para vocês, porque senão quebraria os programas de emagrecimento. Porque conhecimento é poder. E qual é o interesse da cultura das dietas, da indústria do emagrecimento, de você saber que dieta não funciona e tá aqui no mundo inteiro mostrando que as dietas engordam? Que pessoas que não fazem dietas, elas mantêm o peso, né? Mesmo que está acima do peso, se elas não fazem dietas, elas vão ter menos peso do que aquelas que fizeram dietas. E se a dieta não funcionar, o que funciona? O que eles falaram no estudo? Comer com moderação é uma boa ideia para todos, assim como exercícios regulares. Não foi isso que examinamos neste estudo, mas eles sabem que o exercício pode ser o fator-chave que leva à perda de peso sustentada. Então, os estudos eles constatam de forma consistente que as pessoas que relataram mais exercícios também tiveram uma maior perda de peso. E aí, na minha visão, dentro da minha metodologia, da minha abordagem de trabalho, que é o método HEAR, que é reprogramação mental, inteligência emocional e reconexão com os sinais do corpo, né, que é o método HEAR de emagrecimento sem sofrimento, sem culpa e sem dietas. O que eu falo em relação ao emagrecimento dentro do método?
que a gente precisa investigar o ganho de peso. O porquê que você ganhou peso, por que seu peso se modificou. Então, é olhar, identificar e reconhecer as causas. E a partir disso, começar a trabalhar por trás dessas questões, que o que pode estar por baixo do ganho de peso é a mentalidade da dieta, né? É essa prática de fazer dietas. Se você quer perder peso e você tá ali, sempre, né, fez dietas, você olha os alimentos, está sempre contando caloria, está preocupado com o que come, né? Não tem prazer, porque você tá ali sempre coberta por culpa, porque tá julgando o alimento. Você sempre vai estar comendo de forma exagerada, porque tem toda uma questão por trás, e tudo isso é trabalhar dentro desse processo de emagrecimento, que é um caminho novo. Então, o emagrecimento ele precisa vir acompanhado do autoconhecimento. Não é buscar regras externas, né? E sim você se autoconhecer, você olhar para dentro e entender quais foram os motivos que te fizeram ganhar peso. E a partir disso, organizar a sua rotina, não deixar de comer os alimentos que você gosta. É você começar a perceber quais os momentos do dia que você busca mais comida. Qual o tipo de alimento que você está exagerando? Começar a olhar, investiga isso. Sempre no momento do dia, à tarde, eu volto do trabalho, eu como muito. Então perceba, o que está acontecendo? Será que é uma necessidade não atendida que está por trás desse ganho de peso? Você está ali precisando de descanso? Você está precisando de dormir, né? E aí você acaba lidando com esse cansaço com a comida. Então não adianta a gente olhar e seguir dietas, que estou aqui trazendo para vocês, né? Um estudo da UCLA, que é a maior universidade da Califórnia, trazendo que as dietas a longo prazo, elas fazem a gente ganhar peso. E esses estudos, eles não são divulgados, porque não tem interesse, a cultura das dietas, né, a indústria do emagrecimento, não tem interesse em te mostrar a realidade. Quem quer que você se conheça, que você tenha uma alimentação tranquila, prazerosa, equilibrada, com autonomia, com liberdade, para você sumir dos consultórios? Então não tem esse interesse. A indústria do emagrecimento, ela é movimentada com milhões e milhões, programas, cirurgias, protocolos. Então tem o protocolo HCG, que lá começa, né, comendo 500 calorias por dia, e tem todo um segmento de fazer algo ali tão restritivo que não há corpo que aguente. Então, às vezes, a sua cabeça, quando você inicia um processo de fazer a dieta, você está muito animada, muito motivada, até porque você, às vezes, tomou aquela decisão por desespero. Fala, gente, eu ganhei muito peso, eu preciso dar um jeito. E aí você busca uma solução imediata com o médico que fala que você vai perder 10 quilos em 2 meses, em 1 mês. E aí você coloca a sua saúde, né, a sua preciosidade, que é a sua vida, nas mãos do médico ali, com aquele protocolo que é uma regra externa. E aí acontece de fazer, o corpo ele se sente ali numa restrição, ameaçado, e ele vai fazer tudo para sair. Ele vai criar mecanismos de defesa para reagir contra essa agressão. E fora que você começa a ver que vai ficar mais difícil, começa a ter obsessão por alimento, então aqueles alimentos que você estava restringindo, você vai começar a desejá-los mais. Todas as suas vontades reprimidas, elas vão voltar de uma forma que você vai comer compulsivamente. E é um momento que você não tem que se sentir culpada, porque é esperado que isso aconteça. E falando aqui do estudo da UCLA, né, estudos sobre dietas com menos de 2 anos são curtos demais para mostrar que os dieteiros, né, recuperaram o peso perdido, disse mesmo. Ou seja, quando você ouve uma história de sucesso que a pessoa perdeu peso, inclusive nos perfis das redes sociais, você vê um antes e depois, né, a pessoa que estava lá
com 100 quilos, ela foi para 50 quilos assim num ano, ou até em poucos meses, você vê o antes e depois, você vê um sucesso que é aquilo ali, né? Você fala, gente, eu preciso tomar vergonha na cara. Mas já parou para pensar? É o que tá falando desse estudo. Não foi acompanhado a longo prazo essas pessoas que perderam peso rápido, com dietas. E provavelmente elas recuperaram peso, que é o que fala o estudo aqui com 36 estudos. E um estudo de pacientes obesos que faziam dietas os acompanhou por vários períodos de tempo. Então, entre aqueles que foram acompanhados por menos de 2 anos, 23% recuperaram mais peso do que haviam perdido. Enquanto entre aqueles que foram acompanhados por pelo menos 2 anos, 83% recuperaram mais peso do que haviam perdido. E aí tem um outro estudo que descobriu que 50% das pessoas que faziam dietas pesavam mais de 5 quilos acima do peso antes de começar a dieta. Então, tá nitidamente pra gente ver, tomar consciência e a gente buscar tomar as rédeas da nossa vida, da nossa alimentação e olhar para dentro, olhar para o nosso comportamento com a comida, aonde é que tem que ser olhado e trabalhado. E se você tá comendo demais, não é uma dieta que vai resolver essa questão. Não é a dieta que vai solucionar. A dieta, ela é só como se fosse a ponta do iceberg. E a gente precisa olhar para baixo. O que levou a esse comer demais? O que está te levando a comer doce demais, a comer carboidratos demais? O problema não é o alimento, e sim o porquê que você está comendo. E às vezes o que está te levando a comer de forma obcecada é justamente o fato de estar sempre fazendo dieta, sempre estar fazendo alguma restrição. Então digita aqui no chat para mim, quem quer emagrecer sem sofrimento, sem culpa e sem dietas? Digita aqui para mim. Vou quebrar um pouquinho aqui da fala aqui dos estudos para conversar com vocês. Vocês têm alguma dúvida? Tá bem claro até aqui? Quem está entrando agora, quer entender como que é o assunto? Estou trazendo aqui estudo científico da UCLA, que é a maior universidade da Califórnia. O que elas falam sobre o fazer dietas, né? E trouxe aqui comprovadamente estudo com milhares de pessoas e todas voltaram a ganhar peso depois de um tempo. Bom, voltando aqui, vou fazer uma pergunta. Olá, deixa eu acenar para minha amiga Jane. Bom, você já emagreceu? Perguntinha aqui para vocês. Você já emagreceu e reganhou peso repentinamente? Você foi lá, queria emagrecer, fez uma dieta, emagreceu. Depois você voltou a ganhar peso e foi de forma muito rápida. Já aconteceu isso com você? Então, olha o que as evidências falam. Perder peso e ganhar peso repentinamente está relacionado a doenças cardiovasculares, doenças como derrame, diabetes e alterações da função imunológica. Então, a Men, que é a professora, né, à frente desse estudo, desse grandioso estudo, ela observa que a mãe dela tentou diferentes dietas e várias dietas e ela não conseguiu manter o peso. Então, quando eu falo de dieta, eu até anotei aqui, ó, para não esquecer das dietas. Então, é dieta mediterrâneo, é dieta paleo, dieta DASH, dieta low carb, dieta Duncan, né, dieta do Atkins, dieta vegetariana ou vegana. Então, sim, existem inúmeras dietas hoje. Você pode pesquisar na internet, né, que você vai achar ali a dieta prontinha. Você vai conseguir aplicativos que contam calorias, que vai te falar o que você precisa comer, a hora que comer, a quantidade para você perder X quilos. E aí eu pergunto para vocês, por que isso não está funcionando? Por que as pessoas continuam ganhando peso? Não é a regra externa que vai solucionar a perda de peso sustentável.
ela na verdade está piorando, ela está por trás desse reganho de peso. Então não é falta de conhecimento, é olhar para um caminho diferente, é a gente começar a olhar para dentro, é a gente olhar por que eu como muito esses alimentos. E não é porque o alimento é proibido, porque o olhar como proibido é uma forma distorcida que fizeram a gente acreditar. Não tem nenhum alimento que é proibido ou permitido, não tem nenhum alimento que faz você engordar ou emagrecer. Todos são alimentos e todos têm um contexto saudável para entrar na nossa vida. Então, um brigadeiro, é proibido. Dentro de um aniversário, você decidir comer no final da noite uma colherzinha, é problema? É proibido? Não é. Então, comece a perceber o contexto que isso entra. E tem os alimentos que precisam entrar com mais frequência, que são alimentos naturais, alimentos, né, frutas, verduras, legumes, cereais integrais, arroz, feijão, leite, ovos, carne, né? Todos são importantes a gente consumi-los todos os dias. E se você está ganhando peso, provavelmente você tentou cortar algum outro alimento, doce, carboidrato, fez alguma dieta dessas que eu falei e hoje está tendo consequências, né, que é a obsessão por esses alimentos. Então perceba que um dos caminhos é começar a neutralizar esse olhar pelos alimentos. Quando você parar de olhar o alimento como proibido, parar de julgar, você vai sim conseguir perceber o que seu corpo precisa. Começar a comer quando sente fome, para quando está saciada. Começa a ter escolhas alimentares mais tranquilas, mais coerentes com seus objetivos, inclusive com a sua saúde, prazer e satisfação. Enquanto os pesquisadores analisaram 31 estudos sobre dietas, eles avaliaram algumas dietas específicas, né? E eu quero falar aqui de um sistema de seguro de saúde lá, né, dos Estados Unidos, que chama Medicare. O Medicare, que é um sistema de seguro de saúde, levantou a questão de saber se a obesidade é uma doença. Por quê? É um sistema de saúde, de seguro de saúde. E aí, eles tinham lá que a obesidade não era considerada uma doença. Então, as pessoas não procuravam, né, porque isso não estava dentro do protocolo deles de aceitar as pessoas. E aí, eles tiraram isso, né, mudou os regulamentos de cobertura desde 2004 isso. E a medida pode abrir porta para que esse sistema de seguro de saúde ele financie tratamentos para obesidade, né? E longe de dietas. Então, MEN fala que as dietas elas não são eficazes no tratamento da obesidade. Então, a gente vai trabalhar a obesidade como? A gente começar a trabalhar a raiz do problema. A gente começar a entender que essa pessoa está ganhando peso, ela chegou na obesidade mórbida porque ela já tentou inúmeras dietas, porque ela não lidar com as emoções, porque ela está totalmente desconectada com os sinais do corpo. Ela não entende quando está com fome, quando está saciada, come compulsivamente. Então, as dietas, né, elas não são eficazes no tratamento da obesidade. E também fala que estão recomendando nesse sistema de saúde, desse seguro de saúde, um financiamento, né, de programas de perda de peso. Então, eles não querem que esse sistema de saúde ele financie programas de perda de peso. Por quê? Eles já sabem que os programas de perda de peso têm ali restrição calórica, energética, né? Tira alimentos, não funciona a longo prazo, ou seja, as dietas não funcionam a longo prazo. Então eles vão rever e trabalhar o comer consciente, comer intuitivo, que é o que eu trabalho na minha metodologia, né, de emagrecimento sem sofrimento, sem culpa e sem dietas. Os benefícios da dieta são muito pequenos e o dano potencial é muito grande para que a dieta seja recomendada, né? Então, como um tratamento de saúde mesmo, ali, contra a obesidade. Então, não vale a pena investir milhões de reais em programas de emagrecimento, sabendo que não vai funcionar a longo prazo. Então, a pessoa pode ter um resultado imediato, mas não é sustentável.
De 1980 a 2000, o percentual de americanos obesos mais do que dobrou, passando de 15% para 31% da população, observou mesmo. Então, eu quero falar agora da população brasileira, né? Então, dados do IBGE, a proporção de obesos na população com mais de 20 anos ou mais que dobrou no país de 2003 a 2019, passando de 12,2% para 26,8%. E nesse período, a obesidade feminina subiu de 14,5% para 30,2%, enquanto a obesidade masculina, gente, olha que alarmante. A obesidade masculina passou de 9,6% para 22,8%. Então, os dados, eles são do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 e ela foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE. E a amostragem da pesquisa envolveu 108 mil domicílios no Brasil. Então, outro dado mostra que em 2019, uma em cada 4 pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o equivalente a 41% das pessoas. E o excesso de peso atinge 60,3% da população de 18 anos ou mais, né, o que corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo que 62,2% das mulheres representam esse número e 57,5% representa os homens. Então, a prevalência de excesso de peso tem aumentado com a idade, né, ultrapassando 50% a faixa etária de 25 a 39 anos de idade. Então, nessa faixa de idade, a proporção de sobrepeso é um pouco mais elevada no sexo masculino, 58,3%, do que no sexo feminino, que é 57%. No entanto, nos demais grupos etários, os percentuais de excesso de peso eram maior entre mulheres. Então, de acordo com a responsável pela pesquisa, né, a técnica do IBGE, a Flávia Vinhais, para melhorar esse cenário, é preciso ampliar as políticas voltadas para prevenção e combate à obesidade. Então, ela fala que faltam políticas públicas estruturadas de combate à obesidade e ao excesso de peso. Então, percebam, gente, que o número de obesidade, né, o excesso de peso, ele vem crescendo de forma exponencial no mundo inteiro. Então, eu trouxe aqui um estudo para vocês que é da Califórnia, né, Estados Unidos, e o outro estudo é do IBGE, aqui de 2019, e mostra isso, né, que o ganho de peso está alarmante. O que está faltando? Esse caminho que a gente está seguindo, de olhar para a comida e julgar, é proibido, não posso, tem dado certo? Esse caminho de você olhar, né, e às vezes comer no automático, você não perceber o que está te motivando a buscar comida quando você não sente fome. Então é preciso olhar esse emagrecimento de forma diferente, e não existe emagrecimento sustentável se não for através do autoconhecimento, o olhar para dentro, o desconstruir essa mentalidade de dieta e assim ter atitudes diferentes, né, comportamentos diferentes, coerentes com pensamentos novos. E será que dieta funciona a longo prazo? É uma outra pergunta feita dentro do estudo da Califórnia. Então, na pesquisa, perguntamos quais são as evidências de que a dieta funciona a longo prazo. E descobrimos que as evidências mostram o contrário, diz a psicóloga que é uma corresponsável desses estudos. Então, trouxe para vocês um estudo da UCLA, né, que é a maior universidade da Califórnia, com mais de 37 mil inscritos, alunos de graduação e pós-graduação, que fez aí vários estudos, mais de 30 estudos, com um grande número de pessoas, mostrando qual é o resultado das dietas a longo prazo, o que elas causam, por que elas não funcionam.
E um estudo semelhante, que tem uma fonte confiável, vou deixar o link para vocês aqui no slide, ela foi feita em 2018, né? Que seguiu 29 estudos de perda de peso de longo prazo, mostrou que mais da metade do peso perdido foi recuperado em 2 anos e em 5 anos, de 80% do peso, 80% do peso perdido foi recuperado. Então percebam que dentro de 2 a 5 anos, fazendo estudo com 29 estudos científicos, né, mostraram que as pessoas que fizeram essa dieta, elas reganharam peso, e isso aconteceu com o maior número de pessoas. E eles falam que isso sugere e que as pessoas interessadas em perder peso e mantê-la precisam, na verdade, de um plano sustentável, né, do que simplesmente fazer dieta. Então aqui já né, tá abrindo esse olhar para o que a gente faz, o que o sistema de saúde hoje mostra pra gente, né, que é fechar a boca e fazer exercício, não funciona a longo prazo. Então a gente vê que você ali imediatamente pode perder peso, mas e depois? E o depois? E por que as dietas funcionam? Por que as dietas não funcionam a curto prazo? Ou melhor, por que elas funcionam só a curto prazo? Normalmente, quando alguém começa uma dieta, vê a perda de peso, né, imediata, especialmente se ela estiver motivada a seguir ali aquela dieta. Mas conforme o corpo perde peso, o metabolismo vai ficando lento, né, e muitas vezes as pessoas esquecem de olhar para o comportamento. Então, isso aqui já é algo que está sendo falado em um desses estudos. A gente precisa olhar para a raiz do problema. O que é o problema? O problema é eu estar comendo muito, exagerado, em churrasco, no final da tarde. Então, começar a olhar o que me leva a comer desse jeito. O que está por trás disso? Será que é porque eu estou fazendo dieta a minha vida toda, eu estou fazendo restrição? E não é dieta restritiva, não. Eu falo a dieta que você começa a cortar os alimentos que você gosta, que você comeu a sua vida toda. Desde quando você era criança, você tem o hábito ali de comer seu arrozinho com feijão, e aí começa a fazer uma dieta, corta o arroz. Não, mas eu vou cortar, André, só por 30 dias, depois, né, eu vejo o que eu faço. Nesses 30 dias, né, é o suficiente para você, às vezes, perder peso. Mas o que está acontecendo com o seu corpo? O que o corpo faz com essa restrição? Ele se sente totalmente ameaçado. Então, na sua cabeça, eu quero, eu preciso, eu vou, foco, força e fé. Com o passar dos dias, da semana, o negócio vai ficando difícil. Você já começa a dar umas escapulidas, já começa a querer deixar pro outro dia. E é isso que vai acontecer, e é normal acontecer isso. Por quê? O seu corpo, ele começa a reagir te dando mais fome, mais pensamento em comida. Você começa a ficar obcecada, pensar o tempo todo naqueles alimentos que você está restringindo e aqueles que você gosta. Então perceba que é a relação que você tem com a comida. Até hoje, né, uma seguidora, a Rafaela, tá aqui, e ela perguntou sobre o açúcar, não é, Rafa? O café com açúcar não tem problema nenhum. Mas desde que? Qual que é o seu problema com o açúcar? É porque você está comendo excessos, exageros em outro momento? E aí é olhar para esses exageros. Por quê? Um café com açúcar é muito normal, muito tranquilo. Mas a questão é o contexto. O contexto. Quando eu começo a restringir, eu começo a ficar obcecada pelos alimentos. E aí, às vezes, eu vou querer cortar o cafezinho e achar que o problema é o açúcar no cafezinho. Então, o que tem que olhar é qual o processo de emagrecimento que você está seguindo. Você está ali fazendo uma restrição? Ou você buscou um profissional que vai te ensinar a confiar no seu corpo, a emagrecer, conhecendo os sinais de fome e saciedade, te ajudando a você olhar
para suas emoções, porque a gente come por emoção. Às vezes a gente tá ali estressada, ansiosa, nervosa e a gente não olha para isso. A gente nem sabe olhar para isso. Mas eu tô aqui para mostrar para vocês que é isso que a gente tem que olhar. É a gente encarar as nossas emoções e não fugir delas com comida. É a gente assumir que a gente às vezes tá nervosa, tá triste, tá chateada, não tá sabendo falar não tá sabendo se pôr limites. E quando a gente vê essa problemática, a gente já tem ali um caminho para você ter a solução. Então você vai ter a solução quando você olhar e encarar de frente essa problemática e não ficar mascarando com uma nova restrição, com uma nova dieta. Então o seu emagrecimento sustentável, ele está nas suas mãos. Bom, e finalizando aqui, à medida que você perde peso, seu metabolismo luta contra você e torna mais difícil continuar com essa tendência, né? Com essa queda de peso durante a dieta. Então, pessoas maravilhosas, qual que é o primeiro passo? Nossa, depois de tudo isso que eu falei, essa live ela vai ficar gravada. Então voltem depois, dá uma olhada, dá uma refletida para conscientizar que dietas engordam a longo prazo. Você pode ficar iludida com o resultado dela a curto prazo, mas está valendo a pena? Você quer perder 5 quilos no mês e ganhar 15 no ano? Ou você quer perder 5 quilos no ano sem precisar fazer dietas, sem precisar ficar seguindo regras externas, ele te ditando a quantidade, aprendendo a conhecer o seu corpo, os sinais que o seu corpo te dá, a lidar com as suas emoções, a assumir isso e a enfrentar. Você vai perceber como que a sua vida pode ficar mais leve quando comer não ser mais um problema na sua vida. Quando você comer em paz, saborear e estar tranquila com as escolhas que você faz. Você ir num churrasco e você ir plena. E assim, eu quero comer isso conectada com o seu corpo. Isso é totalmente possível. A gente come intuitivo. Tem todo um passo a passo, tem toda uma técnica para você aprender a reconhecer os sinais que o seu corpo te dá. Seja bem-vinda, Catita. Então, é esse caminho que é sustentável. Enquanto a gente continuar olhando para o cano quebrado e querer pôr o baldinho lá de baixo, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca. Ou seja, o cano quebrado é o seu comportamento com a comida. E o cano quebrado é o que você quer resolver. Ou seja, o comer muito, comer exagerado, é você chegar no final da tarde, né, e ir buscar todos os alimentos que tem ali. Esse é o cano quebrado. E aí você vai lá, vou resolver esse comportamento ruim meu com uma dieta. Você põe um baldinho, o cano continua ali, jorrando água. Vai encher o baldinho de água, não vai resolver. Então o que vai resolver esse cano quebrado? Chamar o encanador. É a gente mergulhar no nosso comportamento com a comida e entender por que eu estou comendo muito. É porque a comida tá gostosa? Não sei. É porque eu tô sentindo fome demais? Cada problema tem uma solução. Então é preciso investigar qual é o seu problema. Qual é a sua questão com a comida. Bom, então esse estudo ele vai ficar para vocês verem, tá? Já deu a hora aqui. Vou fechar essa live. E a reflexão que fica é essa, conscientizar, né, de por que as dietas não funcionam. Elas não funcionam a longo prazo. Então, o caminho do emagrecimento sustentável é a gente parar e olhar para dentro. É a gente ter essa pausa e olhar onde que estão os meus exageros, o porquê que eu estou exagerando, o que está por trás disso. E a partir disso, tratar. É fazer um tratamento, um processo onde você vai ganhar autonomia, liberdade, prazer e responsabilidade com a comida. Vou quebrar aqui, deixa eu ver, tem uma perguntinha.
Vou deixar aberto para perguntas aqui, ó. Tati, eu quero. Se eu beber café com um pouquinho de açúcar todo dia, eu vou falhar na hora de emagrecer? Até quero responder isso aqui rapidinho. Não, eu já falei, né? Falei pra vocês sobre isso, né, Rafa? Não tem problema café com açúcar. Comida não é problema. Mas por que eu tô comendo? Tô estressada, tô chateada, tô ansiosa? Qual é o desequilíbrio na sua vida que você está cobrindo, tampando com a comida? Quando a gente olha, a nossa relação com a comida melhora demais, porque a gente vai ver aonde que a gente precisa trabalhar, a gente precisa mexer para ter uma vida mais tranquila, uma relação mais positiva, de paz com a comida. Ok? Um beijo para vocês e até a próxima live, sexta-feira, 17 horas. Tchau, tchau!